Boa tarde, alunos, tudo bem? E daí, como é que foram de recesso? Espero que tenha corrido tudo bem, que tenham brincado bastante, descansado muito, certo? Porque agora nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, ok? Para começar o segundo bimestre, nós vamos começar com português. Então, o que a prof quer que vocês façam? Peguem a apostila de português e abram lá na página 8, certo? Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4, Testemunha dos Fatos. Dentro do capítulo 4, nós vamos ver dois tópicos. Primeiro, nós vamos ver o que é crônica e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da vírgula. Nós vamos conversar um pouquinho, depois a gente vai realizar as atividades juntos. Combinado? Vamos lá? Primeiro lá, no capítulo 4, nesta imagem aqui, certo? Vamos dar uma olhada. O que está acontecendo nessa imagem que a gente está vendo? A gente está vendo um homem tirando a foto de um crocodilo, certo? Na questão B ali, por que o fotógrafo está registrando esse animal? Quando a gente está viajando, quando a gente sai, quando a gente está com algum amigo, alguém que a gente gosta, por que a gente tira foto? Por que a gente registra aquele momento? Nós costumamos registrar aquele momento porque a gente não quer esquecer ele, a gente não quer perder esse momento na nossa memória, certo? Então ele está registrando para isso, para ele poder ter essa recordação. E além, é claro, de poder depois estar mostrando para as outras pessoas aquela imagem, porque a gente consegue lembrar da imagem, mas a gente não consegue mostrar o que está na nossa cabeça. Então a gente tira a foto e daí ele mostra. A questão C e a questão D, ela é mais pessoal, certo? A questão C pergunta ali, o que você faria se você estivesse no lugar desse homem? O que vocês fariam? Vocês tirariam a foto? Vocês sairiam fugido dali? O que vocês fariam? Pensa lá cada um e cada um tem a sua resposta pessoal, certo? E na questão D pergunta, você costuma tirar foto? Quando vocês saem, quando vocês viajam, quando vocês vão num passeio, num parque, no aniversário, na casa de um amigo, vocês tiram fotos? Então, vocês gostam de registrar esses momentos para depois estar mostrando para outras pessoas? É isso que ele está perguntando ali para vocês, certo? Então, agora nós vamos entrar ali na roda da leitura, na crônica A Espada. Essa é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, certo? Mas o que é crônica? Crônica é um texto, né? Um texto de gênero literário. A crônica, ela possui algumas características. Primeiro, ela é um texto curto, certo? Além de ser um texto curto, ela possui uma linguagem informal. Lembra que nós já trabalhamos sobre linguagem informal e linguagem formal. Linguagem informal é essa nossa linguagem do dia a dia, essa que nós usamos na sala de aula, que nós usamos com os amigos. Linguagem formal é aquela que nós vamos usar em outros momentos. Por exemplo, se eu for conversar com o diretor da escola, se eu for conversar com o presidente da república, se eu for conversar com uma outra pessoa, certo? Às vezes a gente vai usar uma linguagem mais formal daí, certo? A crônica, então, ela é um texto curto, uma linguagem informal. E a crônica possui um narrador. Esse narrador, ele pode ser um personagem da crônica, certo? Onde quando eu vou narrar, eu vou contar a história, então eu me coloco como personagem, certo? Ou então ele pode simplesmente contar a história olhando de fora, como é o caso da nossa crônica A Espada, certo? Então olhem ali. Quem escreve crônica é o cronista. Essas crônicas, geralmente, elas são do cotidiano, elas são escritas referentes ao nosso dia a dia. Uma ida no mercado que aconteceu alguma coisa, quando foi no banco, para a praia, algumas situações ali que chamam a atenção, é assim que acabam sendo feitas as crônicas, certo? Então, olha lá, a crônica, ela possui algumas partes. Como nós vamos fazer uma produção de texto, a gente tem também algumas partes que nós sempre falamos. A crônica
também, ela possui algumas partes. Então, ela vai começar ali com um desenvolvimento, nós vamos começar a contar a história, depois vai aparecer um conflito ali no meio, certo? E vem um clímax, que é aquela situação assim que vai mais chamar a atenção e a gente vai concluir ela. Eu odiava o Peixoto com todas as minhas forças. Ele logo percebendo me falou: Ô seu pirralho, você não vai muito comigo. Eu fiquei indignado, me chamar já de pirralho. Ainda mais na frente dela resolvi reagir. E o Peixoto ele próprio era metido elegante, sempre na última moda, paletó azul marinho e sapato cintilante. Chegou de noite em nossa casa com tamanha novidade, um automóvel bem bonito e o mais novo da cidade. Convidou a minha prima Cíntia para uma voltinha, mas não teve a educação de convidar a nossa família. Então me veio uma ideia pra criar uma situação e tentar avacalhá-lo, essa era a intenção. Quando vejo o Hindenburgo, meu cachorro agachado, pronto para liberar o que tinha jantado. Ô Hindenburgo, não faça isso aqui não. Eu disse baixa em seu ouvido e ele entendeu a missão. Então, como um raio entrou no carro do Peixoto e no banco do motorista largou que era para o esgoto. E o Peixoto, quando sentou no seu carro perfumado, percebeu que o desastre já estava consumado. Chafurdado no assento, acelerou em disparada. Cheirou forte, mas minha prima agora estava liberada. Ela gritou: Foi você! Tenho certeza de que isso foi coisa sua, seu moleque! E se dirigiu aos meus pais. Foi ele sim! Ele não gosta do Peixoto, eu sei disso! Fiquei bem triste com essas palavras duras. Como eu podia ser chamado de moleque assim? E o meu amor por ela era tanto para mim. E ela foi pro quarto e eu não consegui dormir. De manhã eu encontrei em minha porta um envelope bem fechado, e de quem era eu já tinha adivinhado. Eu abri com um velho canivete, nunca vi coisa tão boa, estava escrito: Fernando, eu te amo, me perdoa. Não acreditei quando a encontrei, disse bem baixinho em seu ouvido: eu também. Você também o quê? Eu também te amo. Então ela parou, me olhou e sorriu. E aquele foi o dia que a Cíntia então partiu. Depois que ela se foi, eu procurei o seu bilhete. Então eu percebi, tinha outro pedacinho de papel. Juntei as duas partes do bilhete e descobri. Fernando, eu te amolei ontem, não foi? Me perdoa te chamar de moleque. Então, olha só, como nós vimos, a crônica possui algumas partes, certo? Ali no videozinho. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá na página 10 e na página 11, vocês vão realizar a leitura da crônica A Espada. Dá um pause no vídeo, faz a leitura e assim que terminar a leitura, dá o play de novo, porque daí nós vamos resolver juntos os exercícios. Combinado? Pausa lá então. Pronto? Já leram o texto? Então vamos dar continuidade. Sobre o que é esse texto ali? O texto fala de um menino que está fazendo 7 anos, certo? É o aniversário dele. A mãe vai organizar a casa e o pai vai
pegar os presentes junto com ele e vai encaminhá-lo até o quarto, porque já é tarde, é hora de dormir, certo? Quando o pai faz isso, ele vê que o menino tá com uma espada na mão. Ele começa a questionar a espada, que a espada é legal, parece de verdade, de quem que ele ganhou e tudo mais. E o menino daí começa a contar a história. Ele fala que há muito tempo atrás ele foi escolhido para ser um Thunder Boy e que ele vai ter que deixar a casa porque agora ele vai lutar a serviço do bem. A princípio o pai não acredita muito na história, mas vai dando uma tralhinha para ele, vai escutando os argumentos dele enquanto eles vão para o quarto. Quando chega no quarto, ele vai perto da janela, ele empunha a espada dele e a espada fica todo azul. E nesse momento, inclusive, dá um trovão. Aí a gente vai parar para pensar um pouquinho. O que aconteceu neste momento? É o que fica ali a imaginação de cada um agora, certo? O pai volta lá para a sala, fala com a mãe, ele começa meio que a contar, ele fala para a mãe, senta, porque eu vou te contar uma história. Então é mais ou menos isso ali, certo? Então olha lá. Sobre o que o pai e o filho conversam no trecho da crônica. Eles conversam sobre essa espada que o menino supostamente herdou. O pai acha que ele ganhou de presente, mas na verdade ele conta que ele herdou, que há muito tempo atrás ele foi escolhido para ser um Thunder Boy, certo? O que teria acontecido ao menino no final da conversa? Então, quando eles conversam, quando ele vai ali para a janela, certo? Aparentemente ficou azul, só que não é possível saber se ele virou um Thunder Boy e foi embora de casa. Isto não conta. Isso a gente vai supor, cada um vai usar a sua imaginação e vai ver lá. Ah, eu acho que ele virou um Thunder Boy e foi embora de casa. Eu acho que foi só uma história. Então, cada um tem lá. Item 2. A crônica narrativa, a espada, apresenta um conflito. Indique-o a seguir. A situação do pai piora quando ele não reconhece a voz do filho. Por isso, ele decide que... O que o pai decide? Lembra lá, volta um pouquinho lá na história e vamos lembrar. O pai decide que vai cortar as histórias em quadrinhos por um tempinho. Certo? Anotem lá a resposta. Questão 3. Perto do final, o conflito explorado na crônica chega ao clímax. Qual é o ponto mais alto dessa situação vivida pelo narrador? Então, qual que é o ponto? O clímax é o ponto que acontece, aquele ponto alto da história. Qual que é? É quando o filho diz que vai precisar sair de casa e pede para o pai contar isso para a mãe. O pai, então, ele vai fazer o quê? Ele decide entrar no jogo da criança, do filho, perguntando se nunca mais vai vê-lo novamente, certo? Enquanto isso, ele vai encaminhando o menino até o quarto, até a cama, ok? 4. O texto indica quando a fala ou o diálogo entre os personagens. Leia o trecho a seguir e responda as questões. O pai encontra a mulher na sala. Ela diz, viu só? Trovoada. Vai entender este tempo? A. O sinal que marca o início da fala é... Qual é o sinal que sempre vai indicar uma fala? Coloca lá o sinalzinho. Que na questão B eu já vou responder o que é. O nome desse sinal é travessão. Então, é aquele risquinho que tem antes da fala. Travessão. Item C. A pontuação que encerra o parágrafo anterior a esse sinal é... Qual é a pontuação que está na linha de cima da frase? 2 pontos, um pontinho em cima do outro. D. O nome dessa forma de pontuação é 2 pontos. E. Indique qual é a fala do pai com a letra P e a fala do filho com a letra F. Primeiro lá. Pai, eu sou Thunder Boy. Essa é fácil, né, gente? É só colocar o F, é o filho falando. Embaixo. Muito bem, meu filho. Agora vamos para a cama. É o pai, é só colocar a letra P, certo? Na página 13. Conhecendo o gênero.
Um acontecimento do dia a dia pode dar origem à narrativa da crônica. Lembra que eu falei? A crônica ela é feita do dia a dia, o nosso cotidiano, coisas que acontecem na nossa rotina diária. Que parte do texto representa uma situação do cotidiano? Começo da história, meio da história ou fim da história? Acertou quem fez um X lá no começo da história, porque quando a gente começa a contar a história, a gente já está dizendo o que é o cotidiano, o que está acontecendo, certo? A Crônica Espada tem um narrador personagem? Por quê? Não, porque o narrador não vai participar dessa história, então ele não é um narrador personagem, ele simplesmente está narrando a história, certo? Agora vocês vão virar a página, vão lá para a página 16, onde nós vamos ver agora o uso da vírgula, certo? No tema Refletindo a Linguagem. Então, a prof vai falar para vocês agora alguns tópicos onde a vírgula é importante, onde a gente coloca, onde a gente encaixa a vírgula, certo? O que é vírgula? A vírgula, ela é um sinalzinho, certo? Ela é um sinal que vai servir para indicar uma pausa na leitura. Mas quando nós devemos usar a vírgula? Sempre antes da palavra mas, ok? Ele estava cansado, mas resolveu sair assim mesmo. Ele estava cansado, vírgula, mas resolveu sair assim mesmo, certo? Para separar elementos numerados. Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, trigo, vírgula, leite, vírgula, e carne, certo? Então, quando a gente vai separar elementos, vocês colocam lá o uso da vírgula, certo? Numa explicação também. Fui para a escola, porém não teve aula. Fui para a escola, vírgula, porém não teve aula, certo? Expressões de chamamento. Meu filho, vamos embora? Então, meu filho, vírgula, vamos embora? Ok? Sempre que tiver um vocativo também, vocativo é a pessoa a quem se direciona a frase. Sandra, explica de novo. Bom dia, alunos. Bom dia, vírgula, alunos. E depois no local com data, igual a gente faz no nosso cabeçalho diariamente. Curitiba, vírgula, 18 de maio de 2020, ok? Vamos agora resolver os exercícios da página 16 e da página 17. Vamos lá? Analise o trecho, o conto, a espada. Desculpa, vamos de novo lá. Número 1. Analise o trecho do conto A Espada, lido na seção Roda de Leitura. Pai, vírgula, eu sou o Thunderboy. Qual é o papel da vírgula nessa fala? Vamos lembrar lá, eu acabei de falar. Então, anotem lá. A vírgula, ela vai separar o vocativo, nome de quem o personagem está chamando ou a pessoa com quem ele está conversando, ok? Anotaram lá? Número 2. Leia o seguinte trecho da mesma crônica. Ele passou o dia correndo de um lado para outro, comendo cachorro-quente e sorvete, brincando com os convidados por dentro e fora da casa. Tem que estar cansado. Resumindo, o que o menino fez durante o dia? O que ele fez durante o dia? Ali, ele correu, comeu e brincou, certo? Ele correu, vírgula, comeu e brincou ao longo do dia. Pronto? Questão B. Qual é o papel da vírgula no trecho que mostra essas ações? Então, qual é o papel? Ela está organizando uma lista de ações, ela está enumerando as ações do menino. Ok? Pronto? Questão 3. Leia outro trecho da crônica. A espada passa por um novo Thunderboy a cada geração. Tem sido assim desde que ela caiu do céu, no Vale Sagrado de Bentael, há 7.000 anos.
e foi empunhada por Ramil, o primeiro garoto trovão. A. Sublinhe no trecho citado a parte que explica quem é Ramil. Então, sublinhe lá, Ramil, o primeiro garoto trovão. Certo? Pronto? Item B. Qual é a função da vírgula no texto que você selecionou? Qual que foi esta função? Então, o que é? A vírgula ela vai separar a palavra Ramil do aposto explicativo. Então, ela vai separar o Ramil de quem é ele, certo? Quem é o Ramil? Ramil foi o primeiro garoto trovão. Então, ela vai separar o personagem da explicação. Pronto? 4. Use as vírgulas para separar os vocativos das frases. A. Mãe, eu não aguento mais esperar o tempo passar. Aonde a gente vai pôr a vírgula aqui? Mãe, vírgula. Eu não aguento mais esperar o tempo passar. Ok? B. Sabia, Márcia, que brincar é bom para passar o tempo? Aonde nós vamos pôr a vírgula? Sabia, vírgula. Márcia, vírgula. Que brincar é bom para passar o tempo. C. Para ver o tempo passar, minha netinha conta as nuvens. Vamos lá? Para ver o tempo passar, vírgula, minha netinha, vírgula, conte as nuvens. 5. Use as vírgulas para enumerar as palavras. A. Relógio, calendário, anuário e agenda contam o tempo. Vamos lá? Relógio, vírgula, calendário, vírgula, anuário e agenda contam o tempo. Fizeram? Letra B. Os minutos, os segundos, as horas e os dias marcam o tempo. Pronto? Então vamos corrigir. Os minutos, vírgula, os segundos, vírgula, as horas e os dias marcam o tempo. Letra C. Podemos dividir o tempo em passado, presente e futuro. Pronto? Podemos dividir o tempo em passado, vírgula, presente e futuro. 6. Use as vírgulas para isolar o aposto explicativo. A. Relógio é uma invenção muito antiga e é usado até hoje. Vamos ver quem acertou? O relógio, vírgula, uma invenção muito antiga, vírgula, é usado até hoje. Muito bem. Letra B. A hora, que é uma medida de tempo, tem 60 segundos. Vamos corrigir? A hora, vírgula, que é uma medida de tempo, vírgula, tem 60 segundos. E a última desta página, letra C. O futuro, o momento sempre distante de nosso presente. Vamos lá? O futuro, vírgula, o momento sempre distante do nosso presente. Muito bem. Hoje, esses são os exercícios que a prof queria passar para vocês. O que vocês vão fazer? Amanhã, terça-feira, dia 19, eu vou postar uma atividade lá no EduFênix. Eu quero que vocês resolvam essas atividades e essas atividades agora eu vou corrigir com vocês na sexta-feira, dia 22, na nossa aula online, tá bom? Tô morrendo de saudades, não vejo a hora de ver a carinha de vocês de novo, então espero todos vocês sexta-feira na nossa aula online. Um beijo no coração de todos vocês, um bom estudo e fiquem bem.